Olá pessoal, hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. A vida de muitos apegados até parece tão envoltas em tantos problemas que se assemelha a estar numa cela sem portas e sem janelas. Isto é, os apegados não veem nenhuma saída para os seus problemas e chegam até a dizer o absurdo, o insano de que Deus fechou as portas para a sua vida. Pense, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente e de puro amor divino e eterno, como é que Ele pode fechar alguma porta para a vida de alguém? O puro amor é incapaz de fazer qualquer mal, então jamais devemos acusar o absolutamente perfeito. Quando o único culpado por estar em tal situação desesperadora é o próprio apegado, que se identificou como sendo o ego inexistente e dualista, que literalmente cobre a sua vida como se fosse um casulo e se isola voluntariamente de Deus e da própria alma. Quando basta a simples remoção desse ego, que torna a pessoa isolada da própria natureza divina e de Deus. Portanto, remova esse ego e descobrirás que nunca houve essa barreira entre o apegado e Deus. E também descobrirás que sempre foi um ser absolutamente perfeito e divino. E para se remover esse casulo, essa barreira, basta remover, basta silenciar os quereres e não quereres dualistas da mente. Não usar mais essas dualidades voltadas ao mundo material. Ninguém precisa. As pessoas ficam temerosas em eliminar os quero ou não quero, pode ou não pode. Isso tudo, ninguém precisa disso. Acredite, nós não precisamos, para nós vivermos das dualidades emanadas pelo ego. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus e não somos esse ego inexistente, venenoso e maldoso. Por isso que devemos simplesmente neutralizar a nossa mente e assim descobriremos o nosso real mundo divino semelhante ao Criador. Ademais, quando a pessoa está emaranhada com tantos estresses, medos, insatisfações, tristezas, etc., saiba que é o próprio apegado que está infernizando a própria vida por estar usando os seus quereres e não quereres, pois todos os pensamentos dualistas são causas negativas que trazem resultados negativos. Então, o próprio apegado está infernizando a própria vida, mas ele sempre culpa o exterior. Mas não se pode utilizar pensamentos dualistas. Por que não se pode utilizar? Simples. Você é a alma idêntica a Deus. Então você pertence ao reino de Deus. E nesse mundo divino não existem as dualidades. Não existem fatos, fenômenos e circunstâncias como aqui. Nesse reino de Deus tudo é absoluto. Por exemplo, o amor é puro e absoluto, a sabedoria é pura e absoluta, a paz é pura e absoluta, a paciência, a tolerância, a compaixão, benevolência, etc., tudo é pura, sincera e absoluta e imutável. Por isso, todas as dualidades são anti-Deus, porque ele elimina e oculta e não permite as manifestações das vontades de Deus e também não permite que a alma e Deus passe a se manifestar na vida. Caso contrário, jamais terás contato com Deus. Enquanto se mantiver as dualidades do ego se manifestando na sua vida, nunca, jamais terás contato nem com a própria alma e nem com Deus, porque eles são absolutos. Então, daí a necessidade de eliminar as dualidades.
E são esses quereres dualistas do ego que literalmente fecham as portas da paz, da manifestação da harmonia, da felicidade e da prosperidade merecida. Não é por menos que a vida dos apegados é um mar de transtornos, de aborrecimentos constantes. Portanto, pratique a pura e simples contemplação, a pura e simples neutralidade mental para eliminar e remover o ego da mente. Práticas essas ao alcance de qualquer um. E de certa facilidade. Basta ter fé, determinação, coragem em praticar esse silêncio mental. Quando nós praticamos esse silêncio mental, permitimos que as vontades de Deus divinas passem a fluir na nossa vida, e é isso que vai divinizar a nossa própria vida. E por que temos que eliminar o ego? O ego, ele simplesmente não existe. Se somos eternamente almas, não podemos assumir o falso eu-ego. Então, esse ego é pura e mera criação ilusória da mente. E com essa falsa identidade e falsos quereres inexistentes e venenosos, e com falsos orgulhos e tristezas, falsas realizações materiais, etc., o apegado passa a viver a falsa realidade externa e material criada pela mente dualista. Quando a verdadeira realidade é a realidade da alma e de Deus somente, que é a realidade do ser divino residente no interior de cada um. E é essa realidade que o apegado deve revelar, e o processo é apenas calar o ego. Isto porque não existe a realidade exterior como as pessoas estão vivenciando hoje. Então cale o ego. Então a experiência da realidade interior se realizará para a eternidade. É como se você ficasse com os olhos só voltados ao exterior, com apego, com egoísmo, com materialismo, com aversão, com medo, etc. Se entrarmos nesse processo de voltarmos os nossos quereres dualistas para o mundo exterior, jamais a alma, as vontades de Deus fluirão na nossa vida. Então lembre-se, apegos são os quereres dualistas que te ligam ao mundo material. Desapego é cortar esses quereres que te ligam ao mundo material. Então, é eliminar essas dualidades que te ligam ao mundo material. E por que a gente tem que eliminar esses quereres que te ligam ao mundo material? É que nós pertencemos, obviamente, ao mundo do Criador. Então não podemos nos apegarmos ao mundo criado. E daí a necessidade de eliminarmos esses quereres e aversões voltados ao mundo criado para podermos só então entrarmos, experienciarmos o mundo do Criador. Então, todo mundo, a grande maioria das pessoas tem medo de se desapegar. Desapegar não é abandonar nada e ninguém, muito pelo contrário. Quem consegue se desapegar, eliminar esses quereres, passarás a amar como Deus ama, amor puro, ininterrupto, divino e eterno. Mesmo porque não existe amor incondicional enquanto a pessoa é apegada. O apego, o ego é anti-Deus. Existe só o apego do quero ou não quero, gosto ou não gosto, mas não existe o fluxo contínuo, ininterrupto, incondicional, divino do amor verdadeiro, que nasce, que só tem como fonte Deus e a nossa própria alma idêntica ao Criador. Em resumo, elimine as causas das criações das falsas realidades que todos
que são esses quereres dualistas. Então, quando nós eliminamos as causas das criações das falsas realidades, então a realidade de Deus se revelará gloriosamente e automaticamente, exemplificando a realidade inexistente criada pelo ego. Por exemplo, hoje as pessoas imaginam coisas que não existem, ficam preocupadas com coisas que não existem, ficam ansiosas por coisas que não existem, ficam temerosas por coisas que não existem, né? Então, isso ocorre constantemente na vida dos apegados. Criam só imaginações. Quero ser rico, quero ser isso, quero ser aquilo, pensando que vão atingir, que vão conseguir eliminar as suas fraquezas. Se eu for rico, não vou ter mais problemas, não vou ter mais estresse, nem medo, nem sofrimento. E aí que está a grande armadilha do ego. Cria essa vida imaginária, mesmo porque o ego não existe. Se o ego não existe, tudo que ele cria é imaginário. Então, cria essa realidade dualista que pode ser como um sonho ou um pesadelo. Aí a mente dualista vai mais adiante e impõe essa ganância, esse medo, esse estresse, esse orgulho, essa possessividade, etc. E são essas realidades fictícias de todos escravizados pelo ego. Então, todos os apegados passam por essas experiências absolutamente imaginárias. Não existe sofrimentos na vida. Elimine o ego, silencie o ego e nada poderá te atingir, e com esse silêncio mental, essa pureza, essa sinceridade mental, a alma se manifestará e descobrirás que você nunca foi o ego, e o ego é que trazia essa imaginação de tristezas e sofrimentos. Sim, o ego cria essa realidade inexistente, e esse tipo de realidade dualista não existe no mundo absoluto de Deus. Por isso que é uma falsidade. E se o mundo superior é absoluto e imutável, não existem as imaginações como na consciência temporal e egoísta dos iludidos. Por isso, acorde desse pesadelo. O apegado vive literalmente a vida imaginária. Pensa que de dinheiro dá segurança, status, poder. Quando sabes que és um fraco mental, material e espiritual. Pois qualquer contrariedade, se a pessoa é apegada, qualquer contrariedade aos seus quereres já deixam essas pessoas desequilibradas, sofredoras, instáveis. Portanto, pratique eliminar a causa de toda ilusão, que é o ego e seus quereres. E assim entrarás no mundo absoluto de Deus e serás eternamente feliz. Lembre-se, nós não precisamos do ego e não precisamos correr atrás dos resultados. Faça o que tiver que fazer, estude, trabalhe, se atualize, faça apenas o que tiver que fazer, dedicando a Deus. Dedique sempre com Deus, com toda a sinceridade. Ou então estarás dedicando ao ego. E aí tudo se torna causa negativa. Dedique tudo a Deus com sinceridade, então tudo será divino. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.